Olá, queridos alunos, alunas, né? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Então vocês já fizeram aí um bom percurso, né? Durante essa caminhada dos nossos estudos. E hoje, então, nós vamos dar continuidade aqui, falando de um assunto muito importante, né? Vamos lá, vamos ver qual é esse assunto. Eu sou o professor Luiz Cláudio, né? Nós estamos trabalhando filosofia com vocês nesse dia e vamos, então, verificar qual é o conteúdo da aula de hoje. Nós estamos na aula 127 de filosofia e nós estamos falando de um período, né, da história do pensamento chamado moderno, né, o pensamento moderno. Então esse é o tema, né, que nós vamos então tratar aqui na aula de hoje. Então vamos fazer aqui uma introdução para que a gente possa adentrar, né, dentro desse assunto e a gente compreender então qual é o objetivo de tudo isso. Vamos lá. Então nós temos aí que a ideia de modernidade, né? O que é a modernidade? O que vocês entendem por modernidade? Então quando a gente fala de modernidade, a gente está pensando então aqui na ideia de progresso, né? De progresso. Então o que é o progresso? Quando vocês ouvem essa palavra progresso, né? E também aí, ó, a valorização do indivíduo, humanismo, renascimento, revolução científica. Então está tudo aí dentro desse contexto maior, né, do período da modernidade. Tá bom? Então, só para a gente situar aqui que nós estamos trabalhando dentro desses conceitos aí, de progresso, de valorização, né? Nós estamos falando de renascimento, de iluminismo, de razão, de ciência. Então, o período moderno ele vai se distinguir um pouco dos outros períodos por conta dessa abrangência maior, né? Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso. O que é o pensamento? Vamos falar de pensamento moderno, né? Então, o que é o pensamento? O que é pensar? O que é esse atributo, né, da razão humana? Então, é uma forma de você olhar para uma realidade, analisar essa realidade, né? É uma forma de você, então, quando você está pensando, você está consciente, né, de alguma coisa, você está fazendo ali um exercício intelectual, você está raciocinando, né? Então está tudo dentro da linha do pensamento. E moderno, né? Modernidade. O que é a modernidade? Então, é esse conceito que a gente vai trabalhar com mais força, né, para a gente entender bem o conceito de modernidade. O que é moderno para nós hoje? Mas aí tem um ponto que eu quero trazer para vocês, que a gente vai trabalhar as características, né, do pensamento moderno. Então, tem um filósofo, né, Blaise Pascal, que ele dizia o seguinte, né, que o silêncio desses espaços infinitos me apavora. Né, essa frase, ela marca um pouco, né, esse assombro, que é essa mentalidade moderna. Esse olhar pelo universo, esse olhar para o infinito, esse olhar para o mundo, que esse mundo que vai sendo cada vez mais, né, mostrado, revelado para as pessoas, através da ciência, que é a base, né, desse conhecimento aí. Então, essa frase do Blaise Pascal, ela coloca nós, seres humanos, né, diante desse grande, né, mistério, desse grande mundo, né, que nos rodeia, no qual nós somos apenas um ponto dentro dele, né, dentro desse grande universo aí. E isso assusta, né, o ser humano. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o período moderno, as características do pensamento moderno. E para a gente entender isso, nós temos que fazer uma volta, tá bom? Nós temos que fazer uma análise, uma leitura rápida do que aconteceu antes do período moderno, para a gente entender o moderno. Então vamos lá, vamos ver, ó. Nós temos aí o período que nós chamamos de período clássico ou período cosmocêntrico, né? Esse período aqui é a visão de mundo, é uma visão do mundo baseada na realidade do universo. Mas que esse universo ele está no centro de tudo. Então é uma mentalidade, é um pensamento onde o universo ele é o centro de tudo, né?
Então está aqui, ó, ele é o centro de tudo, o universo. Ele está no centro das atenções aqui. Ele é o centro de tudo. Tudo mais gira em torno do universo, da natureza, né? Então, o homem, Deus, tudo gira em torno da natureza, do universo. Está tudo conforme o universo. Então esse período aqui é bom entender. O cosmocentro quer dizer o universo no centro, a natureza no centro. O homem depende dos fenômenos da natureza. Ele vive de acordo com esses fenômenos, né? Então esse é um momento que está no centro o cosmos, né? Cosmos está no centro aqui. O outro momento, para a gente entender o período moderno, é o período que nós chamamos teocêntrico, é o próximo, né? Esse período teocêntrico, teos quer dizer Deus e kentron, Deus, é centro, né? Aqui já muda, né? Então, quem está no centro não é mais a natureza, é a visão do mundo centrada na ideia de Deus. Então agora, quem está no centro é Deus. Olha só, quem está no centro aqui, ó. Deus, a figura de Deus, né? Ele está no centro. Então toda a mentalidade do período medieval, que durou mais ou menos 1000 anos, né? Esse período aí medieval, ele foi centrado na ideia de Deus. E a base do conhecimento do período medieval era o quê? Era a teologia, era o conhecimento religioso, tinha uma base religiosa. Então a igreja, ela tinha um poder muito forte nesse período, porque ela representava Deus na Terra, não é isso? Então quando a gente fala de teocentrismo, é Deus que está no centro. Então a natureza não está mais no centro e o homem também não continua no centro. É Deus que está no centro. Tá certo? Agora, para a gente entender então o período moderno, nós temos que entender esses dois momentos aí. Quando a gente entra para o pensamento moderno, quando chega ao pensamento moderno, a modernidade, então Deus não está mais no centro. A natureza não está mais no centro. Quem está no centro agora? Então vamos ver aí, ó, o período moderno. O período antropocêntrico. Antropo quer dizer humano. Quer dizer homem e mulher, né? Humano. E centro. Então, é a visão do mundo agora centrada no homem. Então, nós já estamos no século XV, né? Já passou, né, tudo. Então, a rainha da ciência não é mais a teologia, não é mais, né, a base religiosa. Agora é a física, a matemática. É uma base mais científica. E olha quem está no centro aqui, né? Olha quem está no centro agora, ó. O homem, né? O ser humano está no centro. Não é mais Deus, agora é o ser humano. Então não é mais Deus e não é mais também a natureza. Quem está no centro agora é o ser humano. Por isso que é antropocêntrico. É a partir daqui, então é desse ponto de partida, então, que nós vamos entender aí o período moderno. Tá bom? Isso é só uma introdução para a gente entender. Então vejam bem, a natureza reinou, depois Deus, período medieval. Quando chega a Idade Moderna, lá pelo século XV em diante, o homem assume o trono de Deus e a razão humana então vai agora determinar tudo. E como é que se dá isso então no período moderno? Então agora a gente vai entender o que é o pensamento moderno. Então vamos lá. Esse período moderno, ele então supera o cosmocentrismo, o teocentrismo, né? E ele coloca então agora na leitura ordinária, não mais a natureza nem Deus, agora é a própria razão humana. Então, aquela visão do cosmos, aquela visão cosmocêntrica, né? Essa visão aqui, então, né, ela já foi. Esse mundo não é mais um mundo ordenado, passa a ser um caos, então. Então, aqui nós vamos começar a olhar para a realidade do mundo, para a nossa realidade, das sociedades, de uma outra maneira, né?
Então, acabou a harmonia do universo. Agora é o caos. E aí nós entramos, então, diretamente no período moderno. O que é o período moderno, né? Então, vejam bem, se a natureza foi abalada, as crenças na igreja também foram abaladas na Idade Média, né? Já que predominou o período teocêntrico. Então, quando entra o período moderno, as crenças são abaladas, essas crenças da igreja, porque agora não é mais o teocentrismo, né? Nós vimos que Deus não é mais o centro agora é o homem. E aí, então, aquelas ideias sobre a idade da Terra, a sua posição em relação ao Sol, né? Que dizia que o Sol que era o centro, né? E depois a ciência mostrou que não, que é a Terra que está no centro. Aliás, a Terra estava no centro, mas é o Sol que está no centro, né? Então, é o fim da teologia medieval, né? Então, quando chega o fim da teologia medieval, então vem o que aqui? A razão. É a razão humana. Né? Que ela vai, então, aqui em detrimento de quem? Da fé, que era medieval. Então, a ciência vai tomar corpo aí. Então, o período moderno ele vai marcar, então, o fim dessa crença. Não vai acabar, né? Vai marcar o fim, assim, uma outra mentalidade, né? Que dessa teologia medieval de Deus no centro. Então, pessoal, então é isso. Então, aí vai surgir várias correntes, né? Aí vai surgir várias ideias para a gente entender. O que foi o período moderno, então? Tem palavrinhas ali, chaves para a gente entender. Vamos lá, o iluminismo, começando aqui. O iluminismo, então, é a visão moderna, né, da valorização da razão. Então, esse é o ponto do iluminismo. A valorização da razão, não é nada mais do que isso. Então, a luz da razão, né? Agora, não é mais a fé, não é mais a natureza, não é mais a harmonia da natureza, é a razão humana que determina tudo. O homem, a matéria, né? Tá bom? Então, isso a gente não vai aqui falar sobre o iluminismo, falar apenas que ele valoriza a razão, o pensamento. A luz da razão agora vai determinar o conhecimento das coisas. Até da religião, inclusive. Depois, outro ponto também característica do período é o racionalismo, que está vinculado ao iluminismo, né? A razão. Então não é mais o critério da fé, da revelação que comanda a visão de mundo, a mentalidade do homem desse período. É o discernimento através da razão, né? É a negação do dogmatismo. Não existe dogma. O dogma, para o racionalismo, não determina a realidade do conhecimento das coisas, mas a razão humana. Tá? Então, o racionalismo é isso, né? Não é mais o critério da razão, da fé, da revelação, mas é o critério da razão humana, que vai discernir tudo a partir de agora. E como é esse saber da razão? É um saber ativo, né? Não mais contemplativo, como na religião, né? É um saber ativo, parte de princípios científicos, observação da realidade e a experimentação. Nada daquilo que a fé abarca, né? Então, o saber ativo do pensamento moderno é conhecimento científico, é busca, é pesquisa. É princípio, né, baseado na observação e na experimentação. E o que é isso tudo aí? Esse saber ativo. Como é que ele acontece? Através de um método, né? Que método? Aí, o método é que vai buscar, então, a forma de analisar a realidade. Observando a realidade, analisando a realidade, criando hipóteses, criando leis, criando teorias, né? Então, o pensamento moderno, nessa breve aqui explanação, ela vai trabalhar justamente isso, né? A razão e o método, para que você possa encontrar o conhecimento. Esse método não é a fé para a ciência, para o pensamento moderno. Esse método é a razão que vai encontrando através das suas análises, das suas experimentações, né? E tudo isso aí, tá bom? Então, pessoal, esse aí é o pensamento, em linhas gerais, é o que trata o pensamento moderno, tá bom? O iluminismo, o humanismo,
racionalismo, o método, a ciência, né? Que vai buscar explicar tudo agora para a humanidade. Tá bom? Então, beleza. Guardem essas informações e vamos agora para as questões da nossa dinâmica local interativa. Primeira questão. Em que sentido a mudança da mentalidade teocêntrica para a antropocêntrica, né, Deus e o homem, influenciaram o pensamento moderno? Olha só, né? Começa por aí, ó. Segunda, por que o método foi determinante nesse período? Olha, o método. E quem é o homem moderno para você? Então tente responder alguma dessas questões e depois a gente volta para conferir.
Muito bem, então voltando, né, para a nossa interatividade, nós estamos aí trabalhando esse pensamento moderno. É um assunto que é muito relevante, né, em questão de prova do Enem, de outras questões que vocês fazem por aí de prova, né, para o vestibular. Então, assim, é um período que nós precisamos compreender, né, situar como é que ele se dá, né, quais são as mudanças relacionadas que interferiram, né, no pensamento da humanidade. E para a gente entender, a gente tem que comparar com o outro período, né? Por isso que nós falamos do cosmocentrismo, que é o período onde, no início da era, né, onde a humanidade estava ali vivendo de acordo com a natureza, com os fenômenos da natureza, buscando responder os fenômenos da natureza, vivia nessa harmonia com a natureza. Né? Depois veio a Idade Média, né, segundo a história, onde a mentalidade mudou, né? Você sabe que tem o feudalismo, tem um monte de coisa ali dentro. Então é um período onde é teocêntrico esse período, é um período onde a mentalidade reinante era baseada na ideia de Deus, né? Na ideia, né, da fé, do conhecimento religioso, teológico. Então era o homem e a fé. Depois nós tivemos então aí o período moderno, que é o homem e a razão. Então, seria o homem e a natureza, o homem e a fé, e o homem e a razão. Para vocês perceberem como cada período desse, a humanidade que vive nesse período, eles têm uma maneira de ver o mundo, de se relacionar com a natureza e com as coisas, né? Então, vejam bem, pessoal, essa primeira questão que nós colocamos para vocês, esse é o sentido, né? Houve mudança nesse tempo todo aí. E continua mudando, né? Se a gente for analisar hoje, com essa tecnologia que nós temos hoje, está tudo mudando constantemente, né? Então, o pensamento teocêntrico, o que ele influenciou, né? Essa mudança de mentalidade, o ponto antropocêntrico. O que influenciou? Então, tem uma aluna colocou aqui, que eu achei interessante, né? Que foi a Rose, que essa mudança fez com que as próprias bases da política e da economia mudassem. Perfeitamente, Rose. Perfeitamente, né? Quando a gente fala de mentalidade, nós estamos falando de tudo aquilo que tem a ver com o comportamento, com as relações sociais, com as relações políticas, né? Onde o homem se relaciona. Está tudo ligado, né? Então, é claro que a política, a economia do período medieval estava baseada nessa ideia, centrada na ideia de uma vida religiosa, de uma vida, né, baseada na ideia de Deus. Então, a política, né, como é que eram eleitos os príncipes, os reis? Tinha que ter a bênção da igreja, né, uma bênção religiosa. Né? Tinha que ter, né, todo esse aval, né, esse amparo religioso da igreja, católica principalmente, né? E também a questão da economia, né? Como é que era a economia medieval? Os vassalos, os suzeranos, né? Vocês lembram disso, né, nesse estudo aí? Como é que era feito isso? Então, como é que eles se comportavam, né? Acreditavam da intervenção divina. Não é isso? Na Idade Moderna, houve essa mudança de mentalidade. Então, tanto na política como na economia, como na religião, como na família, né? Em todos os sentidos, né? Na cultura, tudo vai se modificando, tudo vai se transformando. E a maneira como nós pensamos hoje, aí na sua casa, sua família, seus vizinhos, a sua vida social, né? O aniversário que você vai, né? A festa, onde você for, a escola, tudo está baseado numa mentalidade moderna de hoje, que agregou a essa mentalidade mais do que nunca hoje, né? Telefone, televisão, internet, celular, chips e tantas coisas que vão aí, conforme o tempo vai passando, vai se modificando, né? É por isso que nós falamos do método, na segunda questão, para a gente finalizando aqui. O método é importante, porque o método é que ajuda a buscar. O método é o quê? É o caminho que me leva a um objetivo. Então você vai pegar um ônibus,
você vai ter que seguir um caminho, você vai saber qual é o ônibus para chegar onde você quer ir. Se você pegar o ônibus errado, você vai para outro lugar. Então o método é determinante nesse sentido, né? A razão, ela vai buscar um caminho mais provável, né? Para isso. E por fim, né? A terceira questão, quem é o homem moderno então? É esse homem de hoje, vocês, né? Que estão aí, né? Jovens, uma nova geração que está surgindo, né? Que vai surgindo. O homem moderno é esse homem, né? Quando eu falo homem aqui, é o sentido antropológico, né? O ser humano, né? Que busca justamente, então, buscar isso, né? Esse homem voltado para a tecnologia, né? Voltado para a distância. Agora, com a pandemia, nós temos aí a questão híbrida, né? Então, tudo isso aí são novas mudanças, são mudanças que estão acontecendo, que vai nos readaptando, vai nos transformando, que vai modificando a mentalidade do homem que vive nesse planeta Terra, tá certo? Então valeu, parabéns e até a próxima aula.